dito às lágrimas: eis que eu vou acrescentar a teus dias 15 anos. Só até aqui. Graças a Deus. Fatos que me chamam a atenção na vida desse homem chamado Ezequias, que reinou uma idade a partir de 25 anos, muito jovem, não foi o rei mais jovem da história de Israel. Alguns fatos me despertam a atenção sobre a história desse homem, desse monarca. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar me usando. Esse homem, esse monarca, esse menino, esse jovem adolescente, ele começou a reinar num período bem atribulado sobre a região de Judá. E também um fato que vai me chamar muita atenção é a criação que Ezequias teve do pai chamado Acais, que também foi um monarca, um rei, que passou o legado, passou a descendência para o seu filho. Né? O reinado de Israel começou por Saul, depois foi para Davi, depois foi para Salomão, Roboão, até que vai chegar em Acais. Só que Davi, para os judeus hoje, é o maior monarca de toda a história de Israel. Salomão pegou praticamente tudo que meio que arrumado e pronto, só para poder exercer ali o legado e dar continuidade ao legado que o pai foi o exemplo, né? Não em tudo, mas em muitas coisas, né? Não digo não em tudo porque ele errou com o fato de Betseba, e quem nunca erra também, né? Mas deixou um exemplo maravilhoso para Salomão poder seguir, e Salomão seguiu, né? Construiu o templo, né? Ele construiu o templo e naquela construção do templo, ele fez aqueles feitos maravilhosos e tudo e tal, só que depois ele vai se perder num determinado momento da sua trajetória. Ele vai ter 300 concubinas e 700 princesas. E ali ele vai se perder e vai ser influenciado por alguma de suas mulheres a adorar ídolos, inclusive ídolos que elas adoravam. Então ele acabou tendo um início bom, mas um péssimo fim. Não adianta começar bem e terminar mal. Às vezes a sua história no início não foi boa, mas pode terminar muito bem. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Aleluia. Não se preocupa com o início. Pode ter sido bom, ótimo. Pode ter sido péssimo, não importa. O que importa é o agora e o que vai vir adiante. E o que vai vir adiante é fruto do agora. Então entende uma coisa. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o templo, constrói o templo. Depois de construir o templo, constrói o seu palácio. Se preocupou primeiro com o templo. E tanto é que o palácio foi muito maior do que o templo que ele construiu. Mas não vou falar disso agora. Depois disso tudo vai chegar no reinado de Acais. Acais, ele foi o pai do rei Ezequias, que nós mencionamos aqui. E Acais, ele era uma pessoa tão estranha, era uma pessoa tão ruim, que de vez dele dar continuidade ou tentar reverter aquilo que Davi fez, né, voltar a trazer aquilo que Davi construiu e que Salomão acabou deturpando e o outro rei Roboão acabou fazendo ruim também, não. Acais vai fazer o quê? A primeira coisa que ele faz no reinado dele é pior do que os outros fizeram. Ele fecha o templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão. Ele para com o templo. Ele começa a fazer algo... Mas o que isso tem a ver com a história? Você vai entender. Ele começa a fazer algo terrível naquela época. Ele pega os filhos dele e sacrificam os filhos deles para ídolos de pedra e de pau. Ele troca o Todo-Poderoso por uma estátua de pedra ou de pau. Misericórdia. E o interessante disso tudo é o que acontece na vida dele, mas não muda o caráter de uma pessoa.
os filhos dele, ele pega algum dos filhos deles e queima vivo, mata, e fala, é para os reis, é para o Deus que eu sirvo, tendo o ensinamento da cultura completamente contrário daquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. Ou seja, ele foi ensinado, ele sabia do que aconteceu no passado, da história do rei Davi, mas ele preferiu o quê? Seguir conselho de outras pessoas, exercer. Os historiadores dizem que ele seguia conselho de pessoas mais novas do que dos anciãos. Por isso que eu costumo dizer que é sempre bom ouvir conselho dos mais velhos, porque tem experiência, tem bagagem, principalmente jovem, né? Então entenda uma coisa, Acaz chega num ponto que ele comete atrocidades. Ele é tão medíocre e ordinário, desculpa o termo, que ele mata o próprio filho achando que isso vai dar conquistas e vitórias para ele. Só que começa tudo a acontecer ao contrário. Mas tem um menino chamado Ezequias que está presenciando tudo isso, que está observando tudo isso, está ali intacto, guardado pelo Senhor. Alguns filhos morreram, mas teve um menino chamado Ezequias que estava vivo. Isso me faz pensar da seguinte maneira: esse menino que virou rei tinha tudo para trazer o ranço do pai, tinha tudo para levar consigo a história triste que o pai deixou, os exemplos que o pai deixou. Esse menino tinha tudo para ser o reflexo, o espelho do pai. Mas esse menino me faz entender que eu posso ser diferente mesmo tendo passado por péssimos testemunhos. Glória a Deus. Esse menino me faz entender que quem define e decide construir uma história boa, ainda que dentro de casa eu tenha maus exemplos, somos eu e você. Que essa casa seja física e espiritual. Pode até parecer, pastor, o senhor sabe a minha história, está falando, não sei, eu não sabia nem o que eu ia pregar hoje. Esse menino, antes de assumir o legado, eu acredito que ele deve ter orado a Deus e falado: Senhor, eu tive um péssimo exemplo do meu mentor, do meu pai Acaz. Eu tive um péssimo exemplo do meu líder. Eu tive um péssimo exemplo das pessoas que estão ao meu redor. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou te explicar por quê. Ezequias, num momento crucial da vida dele, aos 25 anos de idade, teve que definir: ou eu mudo a minha história e faço algo novo e diferente, e trilho uma nova jornada, ou eu vou continuar a dar prosseguimento ao legado do meu pai. E hoje, pode parecer que não, mas é o momento da decisão. Nós precisamos definir se vamos mudar ou se vamos continuar a fazer o que estávamos fazendo antes. Ezequias, naquele exato momento, quando a coroa é colocada sobre a cabeça dele, a Bíblia toda, que está no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro de Isaías também, vai dizer que Ezequias vai fazer o oposto do que o pai fez. O pai fechou o templo, certo? Foi dito aqui, Acaz fechou o templo. Quando Ezequias assume o legado, a monarquia, a primeira coisa que ele faz: vamos abrir o templo de novo. Glória a Deus. Porque ele está querendo passar para mim e para você, nessa mente aqui que raciocina um pouco, que se eu arrumar o mundo espiritual, as coisas materiais vão voltar a dar certo. Glória a Deus. Glória a Talvez Deus. ele nem pensasse dessa forma. Talvez ele pensasse assim: a guerra era triste naquele momento. O império estava devastado pelo opressor, pelo inimigo. Eram guerras e mais guerras que o rei não conseguiu lograr êxito, não conseguiu alcançar os objetivos. E o menino estava com uma coroa na cabeça, tendo a responsabilidade, mesmo ainda muito jovem, de tentar reconstruir a lambança que o pai deixou. Porque aquele líder chamado Acaz foi um péssimo exemplo para aquela nação. E Ezequias estava com uma tremenda responsabilidade de fazer tudo diferente. E é no momento que as coisas estão
declinando que nós somos chamados a ter responsabilidade. Vai Glória a fazer Deus. daquele jeito ou vai seguir esse caminho e vai fazer as coisas diferentes? Glória a Deus. A escolha é sua, a escolha é minha. E Ezequias entendeu que naquele momento ele precisava de quê? Ter fé. Porque não existia mais pessoas naquele lugar que dissessem para ele, segundo o que eu estudo, eu acredito nisso que eu vou te falar, não tem mais jeito. Você assumiu um império devastado. Você assumiu um império destruído. Você vai morrer assim como seu pai morreu. E Ezequias talvez não tivesse preocupado com o que ia acontecer com ele, mas ele estava preocupado em vamos abrir esse templo de novo. Glória a Deus. Vamos reconstruir esse negócio aí que ficou meio desarrumado lá. Vamos trazer os levitas de volta, os sacerdotes, os Cohen, os Gadol Cohen, né, Lídia? Vamos trazer de volta os sacerdotes, o sumo sacerdote. Vamos organizar a igreja que foi devastada pelo aquele líder que não Glória a tinha Deus. competência para poder estar lá, mas que foi permissão de Deus para que essa história estivesse aqui e para que muitos bons líderes pudessem narrar ela com excelência, se esforçando para trazer as mensagens para os nossos dias atuais. Aleluia. E Ezequias, para mim, foi um homem de muita fé, não pouco, porque ele tinha em mente seguir o caminho do Pai ou seguir o caminho do Pai Celestial. E, infelizmente, hoje, na sociedade em que vivemos, líderes não são referências para alguns. Pai, mãe, pessoas que nos criam não são referência. Não estou dizendo que é o nosso caso, eu estou falando de uma sociedade, em tese. Mas nós temos o poder de escolha. Não é porque não deu certo com ele que não venha dar certo com você. Não é bom. Essa conduta é boa. Eu posso fazer isso. Ou então você pode dizer não. Na tribuna do seu pensamento você julga para si mesmo. Isso não é bom. Não vou repetir esse erro. Glória a Deus. E com que você e com que Deus te passa através das escrituras sagradas, você sim discerne. É difícil fazer isso, porque fazer o correto nem sempre é fácil não, sabia? Verdade. Ou tá achando que é fácil? Fazer o correto é o mais difícil. Isso é o correto. Então, para fazer o correto, para fazer o que é certo, gera renúncia, desconforto, desapego, força de vontade e fé. Glória a Deus. E o princípio basilar para mim disso tudo é fé. Como eu já falei, a oração é o início. Agora a gente está no segundo passo, a fé. E Ezequias teve que ter fé. Que péssimo exemplo. Não tem como. Vou ser destruído da mesma forma que meu pai foi. Vamos deixar esse problema aqui de lado. Vamos organizar o mundo espiritual. Aleluia. Abre o templo de novo, porque eu vou adorar a Deus. E essa decisão comoveu tanto o Altíssimo, que a partir desse feito, que foi o primeiro, Deus começou a dar vitórias para o rei Ezequias. Alguém está entendendo? Olha que coisa interessante. Não tinha expectativas mais para o reino de Judá. Não tinha mais solução. A pessoa que fosse assumir aí, lá, a coroa, iria ter o mesmo fim que Acaz teve. Só que Ezequias, com a fé que ele tinha, ele falou assim, peraí, é muita tribulação aqui, mas eu estou preocupado mais com a igreja que fecharam. Eu estou preocupado mais com o templo de Salomão que meu pai fechou. Aleluia. E se hoje eu tenho o poder na mão, se hoje eu tenho a condição em mão de abrir aquele templo, é porque Deus colocou essa chave na minha mão. Glória a Deus. E será que alguém entende o que eu estou falando aqui? Amém. Eu vou profetizar que Deus está colocando uma chave na sua mão para poder abrir aquilo que estava fechado. Glória a Deus. É aquilo que não estava dando certo, aquilo que estava cerceando o seu direito, aquilo que estava coibindo você de poder continuar a seguir a jornada. Isso tudo é muito importante se nós colocarmos em prática a nossa fé. Porque você imagina, tenta idealizar na sua mente pessoas queimadas, assassinadas, pessoas esfaqueadas, mortas por espadas,
pessoas que foram queimadas em sacrifício. Imagina a dor de Ezequias ao ver o irmão sendo queimado por um pai insano, que não podia. Ezequias estava de mão amarrada, mas ele falou assim: não era o momento de eu agir, mas hoje é o momento de eu agir, porque hoje eu tenho essa chave, eu tenho essa coroa, hoje eu tenho poder, hoje eu tenho investidura. Glória a Deus. Então eu não vou deixar que os pais façam aquilo que meu pai fez com meu irmão, com a minha irmã. Hoje eu posso deliberar sobre isso. Hoje eu posso fazer esse negócio mudar. Hoje eu posso fazer a história da minha família ser diferente. Chega de tristeza na minha vida, eu vou ter fé. Glória a Deus. Isso que vai me sustentar. Aleluia. E Ezequias foi tão bondoso que Deus agraciou ele com muitas vitórias. Ele conseguiu ter vitórias que o pai dele não teve. Ele conseguiu vencer povos, tribos e nações que o pai perdeu. Ele conseguiu chegar onde o pai nem chegou perto. Alguém está entendendo? Aleluia. Isso está ao seu alcance, depende da tua decisão. Você pode chegar onde eles não chegaram. Você pode conquistar aquilo que ele não conquistou. Ah, mas ele foi uma grande pessoa, não importa, você pode ser até maior. O que vai depender disso é a motivação do meu e do seu coração. Porque Deus avalia muito a motivação do nosso coração. E Ezequias aqui, ele vai começar a mudar a história precária do povo israelita. Porque naquele momento que ele recebeu o poder, ele definiu: vou ter fé e vou agir. Não basta só ter fé, tem que agir também. É verdade. Porque dura coisa, difícil de se lidar e apraz de se receber, aprazível de se receber, uma palavra chamada poder. Porque é o poder que vai definir o caráter de uma pessoa. Infelizmente, nos dias atuais é assim. O poder tem o poder de definir o caráter de uma pessoa. Às vezes é uma pessoa tão boa, mas parece que ela ganha título, patente, estrela, distintivo, diplomas, carteiras, e muda o caráter dela. Por isso que eu costumo dizer: é melhor viver na prova e chegar na bênção que é o céu, do que viver uma vida regada e acabar sendo conduzido para longe do céu. É verdade? Verdade. Então não reclama da luta, nem da prova que você se encontra, porque eu tenho visto. E o interessante disso tudo é que Deus, ele dá exatamente aonde você suporta. A pessoa fala assim: ah, pastor, foi tão forte que eu não consegui. Peraí, então a Bíblia está falando ao contrário. Não, 1 Coríntios 10, 13, se eu não estou enganado. Não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que te dá capacitação para poder vencê-la. Então, se a tentação, se a prova, se a luta que chegou até você e até mim me fizer vencer, porque eu decidi ser vencido por ela. Verdade. 2 Pedro 2,19 diz: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo, porque o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem vencido você hoje, você pode definir agora. Isso me vencia, mas eu vou passar a vencer. Você tem que passar a ter domínio sobre as coisas, porque se as coisas te dominarem, muda sua personalidade, o seu caráter acaba sendo, infelizmente, modificado. E eu estou falando de poder. Porque a fé, quando ela é exercida, ela vai atrair o poder de Deus para a nossa vida. E uma pessoa com poder, é ali que ela vai ter que ter o cuidado de definir você bom ou mal. Ela tem que pensar não por si só, não por si própria. Ela tem que pensar pela liderança cujo qual lhe foi atribuída e confiada. Glória a Deus. E entende uma coisa: se você tem um sonho, tem um projeto, você tem que definir na sua mente, na sua cabeça: eu posso ser e posso conseguir. Mas não deixa essa conquista que está por vir na tua vida mudar a tua identidade. Verdade. É a nossa identidade que tem que ser exemplo na sociedade. Glória Não a Deus. adianta falar, andar com a Bíblia debaixo do braço, dizer sou cristão, sou crente, sou evangélico. Não adianta isso. O que vai fazer diferença na vida de uma pessoa
é a forma como você se comporta em meio a muitos que se perdem. Por quê? Por causa de poder, por causa dos prazeres e deleites desse mundo. E Ezequias, ele teve uma atitude tão fantástica e fenomenal que quando ele manda o templo ser reaberto, aquilo vai mover o coração de Deus. Você está preocupado com a obra, é isso? Com a igreja? Mas tem tanto problema aí para você cuidar. Você vai cuidar da minha igreja agora, é isso? Então tá bom, deixa que eu vou cuidar desses problemas. Glória a Deus. Alguém está entendendo? Aleluia. Quer dizer que você vai voltar? É isso mesmo, Ezequias? Mas mesmo o que você passou, estou conjecturando, mesmo tudo que você presenciou, aquelas gritarias, aqueles tapas, aqueles negócios todos, aquelas atrocidades, você vai fazer diferente? Vou. Então eu quero ver. Porque aí passa do momento da gente ser observado pelo aquele que está nos guiando e nos protegendo. E Ezequias não só falou, ele fez. Glória a Deus. Não basta falar, tem que fazer. É isso aí. Porque é aí que a fé é exercida. Você falar uma coisa, fazer outra. Às vezes não precisa nem falar. Faz que melhor. As pessoas chegam para mim e falam, eu vou fazer. Eu falei, peraí, não fala. Faz, depois você me fala. Glória a Mas Deus. isso já vai por isso. Eu já vou saber, não precisa você falar. Provérbio 27, 2. Seja outro que te louve, não a sua boca, o estrangeiro e não seus próprios lábios. Então, Ezequias toma a decisão. Eu vou abrir esse tempo. E olha, vê se você entende a atual situação da época. Estava tudo devastado, estava tudo acabado. E ele poderia ficar, caramba, o que eu vou fazer? Eu fui assumir agora essa posição, esse lugar, eu vou arrumar isso aqui, vou arrumar aquilo ali. Ele falou, não, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do templo do Senhor. Eu não fui chamado para ser o pastor do templo, mas eu vou reabrir, eu vou ajudar esse negócio a voltar a fluir. Eu vou ajudar esse negócio a crescer, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas se perdendo nessa sociedade que precisam entrar no templo que Salomão construiu. Glória a Deus. E se Deus mandou Salomão construir, quem é o homem para fechar? Então eu vou lá, eu vou abrir. Deus está observando, está cuidando do meu negócio aqui, né? Então a partir de hoje eu vou cuidar das suas guerras e lutas. Porque eu vou te dar força, eu vou te dar condição, eu vou te dar estrutura e preparo para você lidar com cada situação que tem te afligido. Com cada coisa que tem vindo de encontro à sua pessoa, tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, se eu e você priorizarmos as coisas de Deus, Deus nos capacita e condiciona para podermos enfrentar as coisas da terra. Glória a Deus. Entende uma coisa? Deus não vai fazer por você e nem vai fazer por mim. Ele vai nos capacitar. Vai Amém. nos fortificar. Vai nos ensinar, vai dar estratégia. Você viu quando você está num ambiente de trabalho e a pessoa não consegue arrumar a solução para aquele problema? Aí de repente surge uma mente brilhosa, aquela mente de Pedro que resolveu sair do barco. A mente brilhosa. Tive uma ideia. Glória a Deus. Essa ideia que grandes líderes tiveram e criaram grandes projetos. Microsoft, Bill Gates, Apple, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Fala, pastor, de repente isso daí não é nem cristão, crente, católico. Gente, um crente despreparado é a pior coisa que tem. É verdade. Porque envergonha o nome de Deus. É E verdade. traz marcas profundas no rebanho. Sendo líder, sendo membro, sendo o que for. É por isso que com quem diz, eu quero carregar a tua bandeira. Quer carregar a minha bandeira? Quer, minha serva? Quer, meu servo? Então com você eu vou ter um cuidado especial. Glória a Deus. Eu vou te preparar. Tem que passar pelo preparo. Tem que passar pelo discipulado. Jesus fazia questão de quê? Discipular pessoas, não coisas. E a cadeia de discípulos de Jesus, você acha que Jesus tinha quantos discípulos? 12? Não, ele tinha 500. 70, 12, 3 e 1. Discípulos que ficaram sendo diferenciados por causa dos comportamentos. Aí você vai se perguntar, pastor, mas um era nervosinho, o outro era ladrão, Pedro era nervosinho, possível, Judas era ladrão. Foi Jesus que chamou ele de ladrão, está em João
capítulo 12. E roubava a oferta do saquinho. Né? Tem aquele que era só da oração, não fazia muito, mas ficava só orando, que era João. Né? Tem aquele, né, que não tinha fé, né, que as pessoas dizem, né? Tinha tudo. E são pessoas assim que Deus quer usar. Glória a Deus. Você está achando que Deus está procurando perfeito? A diferença dessas pessoas com todos esses erros e falhas é que elas decidiram: eu quero esse Jesus. Aleluia. Eu quero esse Deus. Eu quero essa história. E você acha que Deus está preocupado se você tem um diploma debaixo do braço? É claro que eu te ensino a ter, né? Não, Deus está preocupado com o que está dentro, não com o que está fora. É por isso que quando ele procurou Davi, ele procurou um homem segundo o coração dele. E o coração não está fora, o coração está dentro. Glória E a aqui Deus. nesse texto aqui, eu já vou encerrar ele por causa do tempo. Ezequias, ele é esse homem. Ezequias, ele é esse homem de fé. Ele é esse homem que, em outras palavras, está dizendo: eu amo meu pai. Eu amei meu pai porque ele já é falecido. Ainda continuo amando. Apesar de ele ter feito tudo o que ele fez, apesar de ele ter matado meus irmãos, apesar de ele ter fechado o templo do Senhor, apesar de ele ter feito atrocidades, ter sido uma pessoa medíocre, apesar de ele ter feito tanta coisa ruim, eu continuo amando meu pai. Mas os exemplos que eu vou seguir é do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esse líder que cuidou de mim, essa pessoa que me tratou, eu aprendi coisas com ela, mas eu aprendi algo que talvez muitos não tiveram oportunidade de aprender, entre decidir fazer o bem ou o mal. Por quê? Porque naquela época Ezequias foi uma pessoa de poder, foi uma pessoa de liderança, foi uma pessoa de influência. E eu creio que aqui tem pessoas assim. Aleluia. Agora, a decisão disso tudo é na escolha, faculdade que nós temos em exercer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E o que motivou tudo isso, para mim, é uma palavra chamada fé. Aleluia. Porque você imagina nos dias, vamos trazer para os dias atuais, uma pessoa que vive na comunidade, onde o pai é um traficante, onde a mãe, infelizmente, apanha do marido, onde a mãe é humilhada, onde a mãe é maltratada. Imagina. E um filho ou uma filha presenciando isso, vendo tudo isso acontecer, tanta humilhação, tantos anos. E chega no momento da decisão, você fala: ou esses traumas me perseguem e me faz ser amarga pro resto da vida, ou hoje eu mudo isso. No dia que Ezequias assumiu o trono, pode ter certeza, eu acredito nisso, ele decidiu ou carregar os traumas do passado, ou que os traumas do passado fossem lições para que ele construísse um futuro abençoado. E tenha certeza do que eu vou te falar, que eu vou continuar aí semana que vem. Ezequias construiu um reinado que existem historiadores que dizem que ele foi até melhor do que o rei Davi. Glória a Deus. Porque a Bíblia relata que o rei Davi adulterou com Betseba. A Bíblia relata que o rei Davi mandou que o capitão Urias fosse para a frente da batalha para que ele fosse assassinado por causa do pecado dele com Betseba. Agora a Bíblia não vai relatar alguns erros de Ezequias. Claro que todo mundo tem erro, mas a Bíblia não relata. Historiadores dizem, não sei se é verdade, também não tenho competência para julgar, que Ezequias foi um dos melhores reis, se não melhor até que o rei Davi. É claro que os judeus não acreditam nisso, mas sendo melhor ou não sendo, o que me faz despertar hoje para ter fé, e eu vou encerrar aqui, é dizer que se Ezequias tomou essa decisão, eu posso tomar também. Se Ezequias tomou essa decisão, você pode tomar também. Que tudo que passou, que te magoou, te feriu, serviu de mau exemplo, possa ser lições para que você venha influenciar pessoas. Olha, eu passei por isso, eu sei o que é isso, mas existem pessoas boas no mundo, existem pessoas confiáveis, existem lugares bons, porque não devemos generalizar as coisas. Nós devemos extrair lições, tanto de fatos positivos e negativos, para construirmos sim uma história. E a história que Ezequias constrói é uma história que está registrada aqui.
e nunca será apagada. Assim pode ser com você. Glória a Deus. Você pode construir uma história que vai ficar de legado para a sua descendência. Que o seu nome não será apagado. Que os seus ensinamentos, os seus posicionamentos, o seu comportamento e conduta podem servir de exemplo para filhos, netos e suas descendências que estão por vir. Aleluia.